E por decisão da 8ª Vara da Justiça Federal, o governo do estado do Maranhão tem 15 dias para adotar providências necessárias para assegurar ampla publicidade das condições de balneabilidade das praias de São Luís e de São José de Ribamar. De acordo com a decisão, o governo do estado deverá disponibilizar as informações em pelo menos 2 jornais de circulação estadual, sinalizar os locais avaliados, especificando de modo visível as condições de banho, fixar placas nos principais pontos das vias públicas de acesso às praias, com alerta sobre as áreas impróprias para o banho, além de providenciar em 30 dias a interdição dos trechos de praia em que foi verificado o lançamento direto de esgoto. Ficou estabelecida uma multa no valor de R$30 mil por dia em caso de descumprimento da decisão pelo governo do Maranhão, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com a deputada Elisiane Gama, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputada. Bom dia, Cristiane. Bom, deputada, como o técnico da própria secretaria fala, é preciso uma ação articulada, para que a população, de fato, seja resguardada no seu direito de ir à praia e ter a praia como um lazer? Na verdade, o direito ao lazer, quando você fala a questão de ir à praia, a gente sabe que esse, inclusive, é um princípio constitucional, especialmente quando você lembra de criança e adolescente. E a situação realmente das praias de São Luís é extremamente preocupante. Se não houver, no meu entendimento, essa ação sincronizada, nós nunca vamos resolver o problema. Você vê aí que precisa de responsabilidade por parte do Estado, responsabilidade por parte do município, e demais órgãos que trabalham a questão da política ambiental. Ao mesmo tempo também nós precisamos entender, Cristiane, que o envolvimento precisa também ser a partir do princípio da educação ambiental. Então eu acho que essa ação transversal, ligando a questão da Secretaria de Meio Ambiente, mas também as secretarias de educação de todo o estado, tanto municipal quanto estadual, no sentido de conscientizar a população, para que a população também não possa jogar o lixo, Cada um fazendo o seu papel, nós vamos resolver o problema. Hoje não há, no meu entendimento, nenhum programa arrojado, por exemplo, de limpeza das praias. Nós moramos numa ilha e automaticamente, em morando numa ilha, deveria ser uma atração do turismo, para a cidade, mas que infelizmente, ao invés de ser uma atração, acaba repelindo, acaba distanciando esse turista pela situação que está, sem falar que além da questão do turismo, nós temos também uma questão de saúde pública, Nós temos aí dezenas, centenas de crianças, adolescentes e adultos também, que podem ser submetidos a situações de doença, porque se contrai pela situação das bactérias e tal, que estão realmente na orla de São Luís. Então, a ação, naturalmente, dos órgãos de fiscalização precisa acontecer e, ao mesmo tempo, também o Estado, precisa ter um programa arrojado de limpeza das praias e de educação ambiental na cidade de São Luís. Agora, deputada, a gente vê que a decisão da 8ª Vara da Justiça Federal não se refere somente à orla de São Luís, mas também de São José de Ribamar, ou seja, da região metropolitana, da grande região metropolitana. Agora, é difícil pensar numa ação articulada quando essa região não tem nem sequer um plano discutido e articulado entre os municípios que fazem parte da região metropolitana? Olha, eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos na ilha de São Luís. Nós temos uma ilha com 4 cidades, e que ela é extremamente ligada, e nós temos um problema, inclusive, dos limites territoriais, que nós não conseguimos definir esses limites territoriais. Então, se não houver um trabalho que precisa ser suprapartidário, a gente sabe que essas picuinhas, no meu entendimento, elas acontecem muito. Então, cada um dos prefeitos não consegue se relacionar de forma a ter esse plano articulado que você coloca muito bem. Esse planejamento, a gente vê na matéria anterior, um dos empresários lá, falando, olha, não tinha planejamento, como é que nós vamos terminar realmente a obra? E aí um problema grave. Então, o planejamento, ele precisa acontecer para tudo, ele precisa acontecer em todas as áreas. E, naturalmente, na questão ambiental não é diferente. Nós temos uma ilha que ela tem uma série de problemas e que, ao mesmo tempo, tem uma série de problemas que, se resolvidos, seria uma série de soluções, para várias áreas realmente da cidade. Então, esse planejamento precisa acontecer, os prefeitos precisam se envolver, essa casa já fez vários debates nesse sentido,
Agora, a gente não vai conseguir resolver a problemática se cada um dos entes envolvidos na discussão não fizer realmente a sua parte. Bom, a gente falava antes da entrevista a respeito dos novos conceitos aí que se tem dado para a questão do desenvolvimento. O desenvolvimento está aí, a gente não volta para trás, só volta para frente, né? Mas se volta para trás no sentido que esse desenvolvimento não inclui todas as pessoas e não respeita a cultura local. É preciso também pensar esse desenvolvimento autêntico, né, nesse novo conceito também para o Maranhão? Cristiane, realmente a gente precisa. O estado do Maranhão é um estado que tem atração internacional. Se você for ver, nós temos no estado grandes investimentos, não é? Outros grandes investimentos chegando no estado. Nós temos um potencial extraordinário de atenção internacional. Quer dizer, você tem portos profundos, você tem uma orla marítima gigantesca, você tem posições geográficas importantes, não é? Para a instalação de hidrelétricas, nós temos siderúrgica chegando, nós temos o centro de lançamento de Alcântara, nós temos tanta coisa no estado do Maranhão e que não poderia ser o estado que é, a pobreza que é. Nós temos 60% da população vivendo numa situação de pobreza absoluta e que esses investimentos do estado do Maranhão, infelizmente, em algumas situações, eles acabam agravando muito mais esse problema, porque provoca o êxodo rural, a pessoa acaba saindo da sua localidade e não sabe para onde ir e para onde vai, acaba havendo realmente esse inchaço. Então, esse é um problema muito sério, não é? O desenvolvimento autêntico, que é um conceito, inclusive, importante que você colocava como estudiosa que acaba sendo hoje, no meu entendimento, o fator principal, inclusive condicional, para que a gente possa receber novos empreendimentos no estado. Nós estamos aqui fazendo uma audiência pública, no qual estamos trazendo o empresariado para a Assembleia, de forma a saber dele o que está sendo feito no estado. Uma das discussões que nós vamos, inclusive, trazer a questão das mineradoras. A situação das mineradoras, quando ela não é feita com um ritmo de programa realmente e de atendimento, eu diria assim, a todas as exigências que são estabelecidas, né, na política de proteção ambiental, ela acaba sendo um investimento que tem, eu diria, uma característica muito grande escrava, não é? E isso está acontecendo no estado do Maranhão, na região do alto daquela região ali da orla, que envolve toda a parte dessa orla do estado do Maranhão, ela precisa ser tratada pela Assembleia. Nós vamos estar trazendo aqui pessoas da região de Godofredo Viana e outras regiões realmente das praias, aqui na Assembleia, para que a gente possa ouvir essa população e saber o que isso de fato está repercutindo, o impacto que está tendo e se vale a pena. A vida ela é feita de relação custo-benefício, então não adianta a gente ter grandes empresas no estado se nós temos pessoas que estão adoecendo, estão morrendo e não estão tendo resultado na qualidade de vida. Então essa perspectiva da qualidade de vida é uma perspectiva que a Comissão de Meio Ambiente está realmente tendo esse olhar, e essa discussão que nós vamos trazer aqui na Assembleia será uma discussão importante, não é, Cristiane, para tolher o desenvolvimento. Nenhum de nós somos contrários ao desenvolvimento. Ele precisa acontecer, o investimento precisa acontecer. Nós sabemos que há, inclusive, legislação nesse sentido, não é? Quando há um interesse social, alguns princípios acabam realmente sendo, inclusive, quebrados em prol da cidade, em prol do desenvolvimento realmente do todo. Agora, não se pode, em cima desse princípio do interesse social, acabar suplantando, acabar matando, acabar realmente aniquilando e dizimando as famílias e as pessoas no estado. Então, uma outra situação que também me preocupa muito, quando você tem, por exemplo, um projeto que você aprova aqui na Assembleia. Você aprova um projeto de lei, está lá o critério realmente da compensação ambiental. Então, você está sendo discutido pela Assembleia, né? Então, bota para ser discutida essa questão da compensação. Da compensação ambiental. Por quê? Porque você cria um projeto, você cria lá um princípio da compensação ambiental, então você pode derrubar aqui vários babaçoais, você pode aqui fazer uma construção perto de um riacho e tal, e você vai compensar com um tipo de investimento. Isso está muito bonitinho na lei, mas quando chega na hora do cumprimento, que se cumpre a derrubada do babaçoal, mas não cumpre, por exemplo, a compensação ambiental. Então, se cumpre sempre a parte da lei que é para o prejuízo, se cumpre sempre a parte da lei que traz os danos. Até porque quando se fala em compensação, deputada, me permita, quando se fala em compensação é porque a destruição já aconteceu. Já aconteceu, então a destruição fica e a compensação não existe.
Então, é isso que a gente precisa realmente entender, é isso que a gente precisa cobrar. Quando você tem um pulso mais arrojado na aprovação de um projeto, não é? Que apresenta dano e apresenta compensação, é exatamente por isso, porque nós precisamos fazer uma lei que ela seja realmente completa, que ela seja fechada, de forma a condicionar, inclusive, no meu entendimento, ações que sejam antecipatórias e não apenas sucessórias, já depois de causado esse dano à população. E a preocupação é porque o Estado ainda não tem hoje uma discussão ampla sobre a questão do zoneamento ecológico e econômico, né? Exatamente. De todo o Estado, né? Desenvolvimento e ecologia, tudo articulado, a gente ainda não tem essa discussão pronta aqui no Estado. Eu acho que essa relação, ela é primordial hoje na discussão, não é? Nós sabemos que hoje há uma série de legislação no Brasil que tem tratado a questão ambiental como um todo, mas infelizmente na prática esse planejamento ele não existe. Imaginem só, com o estado que nós temos, com a capacidade realmente que nós temos, com a riqueza ambiental que o estado do Maranhão tem, Cristiane, era para esse estado ser um estado muito rico, era para esse estado estar atraindo as atenções, não do ponto de vista do dano, mas também do ponto de vista de desenvolvimento. Então, essa perspectiva é que a gente tem levantado, é essa perspectiva que a gente tem falado, de forma a conscientizar, e não apenas conscientizar, porque em algumas situações não basta apenas educação, precisa a pressão mesmo, precisa uma ação enérgica mesmo, não é? Para que isso realmente possa acontecer. Nós temos levantado, por exemplo, agora no Maranhão a discussão que é o cumprimento da lei que estabelece a política de resíduos sólidos e que elimina até 2014 os lixões em todo o país. E eu tenho plena convicção que se não houver realmente uma ação forte de fazer cumprir aquilo que está na lei, que é a suspensão de repasse de recurso público, isso não vai acontecer. Então, esse plano ele foi importante porque ele faz esse atrelamento. Ou você tira os lixões, ou você faz um replanejamento, um reordenamento do seu espaço, ou você para de receber recurso público. Aí muda a política. Nós temos uma série de prefeituras no Maranhão e às vezes até no próprio governo do estado, que a gente tem um caso agora recente do retorno de 6 milhões de reais para o governo federal, porque na verdade não foi aplicado devidamente como deveria. Então, esse condicionamento, inclusive é uma das grandes discussões hoje das conferências de transparência pública no Brasil, de que se você não atinge a meta, que é da proteção, que é da sustentabilidade, que é da autenticidade na perspectiva do desenvolvimento autêntico, você acaba limitando, eu nem diria limitando, você acaba tendo realmente corte orçamentário e quando afeta o bolso, Cristiane, a coisa realmente muda. Então, essa suspensão do repasse público para ações como essas, no meu entendimento, ela passa a ser muito primordial, muito preponderante, porque aí sim a gente passa a fazer aquilo que todos nós sonhamos e precisamos ter, que é uma política arrojada, voltada para a pessoa humana, voltada acima de tudo para o cidadão. Deputada, só para terminar a nossa entrevista, a senhora está acompanhando aí o caso de violência que tem acontecido aí no chamado batismo, né, de gangues aí na capital. A Comissão de Direitos Humanos e os parlamentares devem ouvir as pessoas envolvidas nessa questão? Olha, nós fizemos uma caminhada, estamos fazendo uma caminhada, Cristiane, para ouvir essas famílias e essas crianças. O que acontece? Nós chegamos a alguma dessas crianças e uma coisa que está acontecendo é o seguinte, que nós temos um vídeo que foi apresentado no processo de iniciação, eu diria assim, para acesso a gangues, outras informações que nós já temos e que a gente chega a algumas meninas e alguns meninos também, mas uma boa parte meninas, Cristiane, porque essa é uma das características desse movimento, é o envolvimento de garotas, a gente chega a novos casos. Então, no meu entendimento, a situação é muito mais séria do que se pensava. A gente vai ouvir no momento certo, no momento adequado, para evitar, acima de tudo, prejuízo de constrangimento para essas crianças, mas ao mesmo tempo também trazendo a família, trazendo a escola para combater esse tipo de violência que infelizmente está acontecendo na cidade de uma forma que as pessoas não estão vendo porque a denúncia não está acontecendo. Então o trabalho de vocês, dos meios de comunicação, no sentido de trazer o problema à tona, tem se tornado importante e fundamental, porque a família passa a ter conhecimento e passa também a ser um vigia dentro de sua própria casa, evitando com que as suas crianças possam ser submetidas a esse tipo de violência. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Obrigada, Cristiane, a você.